Sintetizando com Alê Moreno. Olá! No programa de hoje conversaremos sobre uma experiência que eu vivi recentemente numa roda de conversa do encontro ACP, Encontro da Abordagem Centrada na Pessoa, com o irmão Henrique Justo. O irmão Justo tem 98 anos e é um grande defensor, estudioso da abordagem centrada na pessoa. Ele tem uma experiência muito prática, tendo inclusive estudado com Carl Rogers. Entre tantas coisas que o irmão Justo fala, uma delas é que o professor tende a repetir, ou educador, ou facilitador, o nome que queira se dar, ele tende a repetir o modelo de educação daquele que ele viveu na escola, que normalmente é o modelo industrial, de repetição de conteúdos, para que um grupo de pessoas, não importa o volume, escutem passivamente e, na perspectiva muitas vezes desse professor, consultor, instrutor, essas pessoas aprendem assim. Essa é uma das indignações que o irmão Justo traz na fala dele. O irmão complementa dizendo que o aluno tem o direito de se opor àquele jeito, àquela maneira, àquela forma como ele está sendo ensinado. O que eu fico pensando nasce aqui de uma conversa que eu tive com o meu querido Tiago Costa, que facilita comigo um papo chamado Educação do Infantil ao Corporativo, que acontece no canal da Síntese no YouTube. Quem quiser vai encontrar várias histórias incríveis lá, várias entrevistas sensacionais, e uma delas foi com o Fabrício Cruz, que é coordenador de uma escola em Santos chamada Escola Verde, e também ele é formador de professores. Nesse papo, surgiu uma visão, uma perspectiva de que provavelmente na universidade, que era o foco daquela conversa, mas que eu acho que faz sentido para cá, e também no corporativo, a gente passa a questionar cada vez menos o modelo de educação ou o modelo de aprendizagem, porque talvez a gente tenha sido anestesiado ao longo do tempo. Como você nunca viveu, como a gente nunca aprendeu a ter voz, a ser convidado a, de fato, ser protagonista do nosso processo de aprendizagem, por que eu me posicionaria? Então, eu vou contar aqui uma história que aconteceu na agronomia que acho que vale a pena. A agronomia foi o curso que eu estudei. Eu me formei faz bastante tempo já, em 1996. Mas quando a gente era estudante, eu falo gente porque eu e minha turma, a gente nunca brigou pelo jeito que a gente aprendia. É interessante dizer que a agronomia é um curso bastante prático, porque metade, pelo menos, dessa faculdade, a gente discute coisas do dia a dia da agricultura, por exemplo, cafeicultura, como cuidar do café, como cuidar de uma horta, ou fisiologia de uma planta, doenças de planta, etc. Não importa esse nível de detalhe. Mas o que vale é que a agronomia que eu estudei foi na Unesp de Botucatu, é uma fazenda de café. E o mais incrível que possa parecer, a gente tinha aula dentro de salas de aula, sendo que a poucos metros de cada um de nós, estudantes, havia plantações de tomate a café e até animais, como boi e vaca e cabrito, etc. Não importa. O fato é que a gente, mesmo assim, tinha aulas teóricas com slides de pés de café ou de pés de alface ou de fotos de boi, e a gente não ia até o campo ver isso tudo pessoalmente. E nunca ninguém reclamou. Então eu sinto que essa anestesia também compunha, eu também fiz parte dela, porque era normal, bem, entre aspas, achar que esse é o jeito de aprender. Alguém fala, projeta imagens e a gente absorve e vamos que vamos. O mais incrível dessa história é que no mundo corporativo isso se repete, né? A gente acaba discutindo, por exemplo, liderança na perspectiva de autores, e os quais muitos eu respeito profundamente, mas pouco se caminha pela empresa, só pouco se pensa na aprendizagem que se dá nas relações, no trabalho, todos os instantes e todos os momentos. Pouco se entende educação além das paredes de uma sala de aula ou além das telas de um computador.
Outra coisa trazida pelo irmão Henrique Justo é que a escola, na visão dele, foi feita para o estudante e não para o professor. E eu vou ampliar essa fala de que educação corporativa também é feita para o estudante e não para o professor. Contudo, a gente ainda corre esse risco de encontrar uma educação ou de processos de ensino e não de aprendizagem centrados nesse professor, instrutor ou consultor, que muitas vezes se apaixonam pela própria voz e se colocam acima, se colocam sobre, se colocam numa relação vertical e não numa relação horizontal com o participante, o estudante. E aí eu percebo, isso também eu corro o risco de cair e sempre estou me observando com relação a esse risco, de não ter a pretensão de achar que você consegue resolver problemas de empresas ou de escolas ou de universidades sem nunca tido a oportunidade de trabalhar nesse lugar ou estudado nesse lugar ou vivenciado esse lugar com profundidade. E aí você desconsidera o saber de quem está lá, achando que você, do lado de fora, consegue resolver o problema do outro. E aí acho que é nesse instante que entra a facilitação, como a gente cria condições de ajuda para que o saber coletivo emerja. E o facilitador deveria ter essa habilidade de oferecer recursos, possibilidades, caminhos para que essa aprendizagem de fato seja significativa e aconteça para todos que estão no processo. Um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, eu fui professor da FIA por um tempo, no MBA, e fui professor da FAAP por quase 10 anos. Eu tinha um hábito meio estranho durante as aulas, que eu era convidado para lecionar, eu não dava aula. Então eu vou contar uma história que um dia, numa aula da FIA, MBA, é bom reforçar isso, eu me apresentei e perguntei para o grupo como eles gostariam que aquela aula acontecesse. Depois de um silêncio bastante grande, uma menina levantou a mão e disse: professor, eu queria tirar 10. Eu falei, tá bom, como você faz, ou como a gente poderia pensar para resolver esse problema do 10 que ela gostaria, ou que você gostaria de tirar? Daí começaram algumas sugestões. A gente poderia, na prova, você poderia dar 10 para ela. Começaram várias ideias. Eu disse, olha, eu de fato eu tenho que dar uma nota, isso eu não posso abrir mão, eu tenho que dar uma nota. Essa é uma obrigação da instituição que pede uma nota, por N razões, que eu não vou discutir aqui, mas ela não diz como, qual o caminho. Então, a gente pode pensar nos caminhos. Depois de muitas possibilidades, a menina trouxe, ou alguém do grupo trouxe, que eles poderiam, então, eles construírem ao longo dos encontros um roteiro daquilo que eles estavam apresentando, ou daquilo que eles estavam vivenciando, e a partir desse roteiro eles se avaliariam e dariam uma nota para eles. Eles chegaram a esse acordo e no final a menina se deu o 10. E ela me questionou por diversas vezes se de fato eu mudaria a nota dela ou se eu manteria. O que já começa a mostrar, estou falando de uma menina de MBA, vou reforçar essa história, reforçar essa crença da nota, né? E aí o irmão Justo, voltando nele, ele traz uma história que é incrível. Ele fala assim, quantos centímetros, qual é essa régua, quais os centímetros que a gente consegue medir o conhecimento de alguém? Existe essa régua? A gente encontra ela? E se encontra, como se mede? Daí o irmão Justo pergunta, quantos centímetros tem a régua do conhecimento de uma pessoa? Só essa pergunta já causa um silêncio e imagino que valha pensar sobre ela. Eu vou trazer um último ponto da conversa com o irmão Justo. Esse ponto trata de um assunto que é a diversidade. Diversidade. Nas empresas, nas escolas, se fala muito sobre diversidade. E o irmão traz a seguinte questão: se existem inteligências diferentes, se existe um jeito de aprender diferente, se existe também uma forma de ver o mundo diferente, será que a gente de fato valoriza a diversidade nos modelos, nos processos de aprendizagem?
Porque se de fato valorizamos a diversidade também na forma de aprender, respeitando tudo isso que ele já disse, a educação não deveria ser um falando para todos, mas um falando ou um compartilhando feito com cada uma das pessoas e não para todas as pessoas do mesmo jeito e da mesma maneira. Eu acho isso de uma beleza gigantesca e cabe aqui pensar. Por que será, né? Eu contei já no podcast eu ia mal na aula de artes, porque o professor cismava com o nanquim, mas eu poderia ter desenhado de milhares de maneiras. Eu até recebi um áudio de uma querida amiga chamada Pati Silva, e ela trouxe uma reflexão sobre: nossa, o céu de São Paulo anda tão vermelho. Já pensou se quando menina desenhasse um céu vermelho na escola, eu seria punida provavelmente? Porque provavelmente o professor entenda que céu é azul e toda criança deveria pintar o céu azul. Agora, voltando no início da nossa prosa aqui, o irmão Henrique Justo traz que esse professor não é culpado. Ele só está, muitas vezes, e o consultor também não é culpado, o instrutor também não é. Ele só está, muitas vezes, repetindo o modelo que ele aprendeu de educação em série. Ele pensa em ensino, mas ele não pensa ou não dedica tempo e energia para refletir sobre a aprendizagem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem agora com o quadro Sintonize. Sintonize. No quadro Sintonize de hoje, eu tenho a presença do meu querido Fabrício Cruz, que foi entrevistado por mim e pelo Tiago Costa no programa Educação do Infantil ao Corporativo, que está no canal da Síntese aí do YouTube. E entre tantas coisas que a gente conversou, surgiu uma questão que é a seguinte: você poderia contar para a gente como esse processo de formação de professores, por que existe ainda tanta diferença no jeito do professor agir, por que o professor poucas vezes reflete sobre a sua didática e acha que só porque foi um dia estudante pode dar aula. Pode falar um pouco para a gente sobre isso, Fabrício, por favor? Eu penso, Ale, que é porque isso passa por aquele conhecimento básico que todo professor precisaria sair sabendo da universidade, porque é um saber docente, profissional, de que há diferentes conteúdos, há diferentes saberes que a gente quer ensinar. Se ele é um fato, basta eu contar para você. A única coisa que você vai precisar é da sua memória para resgatar esse fato aí, uma estratégia que te ajude a memorizar. Se ele é um conceito, eu preciso mostrar aquilo repetidas vezes para você, em situações diversas, para aquilo ficar bem compreendido. Né? Então, pensar no exemplo simples aqui, sei lá, uma porta. Uma criança, ela vê uma porta, talvez a primeira porta que ela vê na história dela, né, no desenvolvimento dela, vai ser a porta de casa. Ela constrói uma ideia de porta, aquilo faz parte da rotina dela. Quando ela encontrar outras portas fora da casa dela, ela vai reconhecer aquilo como porta. É um conceito. Talvez ela vai ver outras portas muito diferentes mais para frente na vida dela. E existe um modelo do que é uma porta na cabeça dela que resolve aquele problema. Ela olha para a porta e fala: olha, isso aqui é porta, né? Parece porta. Isso é um conceito. O conceito precisa ver de diferentes formas, com diferentes aplicações. Isso é uma outra natureza para ensinar. Se é procedimento, então o que eu quero que os alunos saibam é algo que eles precisam saber fazer. Se é do campo do fazer, eu preciso criar uma situação para que eles façam. Não há segurança nenhuma de que eu, à distância, né, que eu aqui na frente, que eu conte passo a passo desse procedimento, que lá, quando eles forem realizar, é muito possível que não, porque a gente sabe que qualquer procedimento, quando a gente está aprendendo, a gente erra, a gente volta, faz de novo. Esse aluno pode vir aprender? Pode, a gente aprendeu muitas coisas nesse modelo, mas ele está jogado à própria sorte. Ele vai errar muito e possivelmente vai pagar caro por isso, muitas vezes. Se a gente pensar aí no ambiente corporativo, isso pode acontecer, pode pagar caro, por isso a empresa também, né? Por contratar um profissional inábil. E aí vem um outro tipo de conteúdo ainda mais importante da gente considerar, que são as atitudes, porque elas são do ser, ela tem a ver com valores internos.
E a gente também não constrói valores se a gente não vive certas situações. Então, aquela situação do sermão, né, que a gente vive lá, a gente como professor, todo mundo já passou por isso em algum momento, né, de você falar, vocês têm que ser assim, vocês têm que agir desse jeito, não pode fazer assim, não pode... Talvez eles estejam refletindo sobre aquilo que a gente até está falando, mas se a gente não cria situações repetidas, onde os alunos consigam viver os valores que a gente quer de colaboração, eu preciso colocar eles em grupo com critérios ali bem claros do que é colaborar, para ele poder aprender e eu poder avaliar se eles estão fazendo aquilo que eu pedi. Né? É de solidariedade, é de respeito ao próximo, Então, que situações a gente tem na escola criadas intencionalmente nas nossas aulas, para ensinar esses conteúdos? Porque, na grande maioria das vezes, eles ficam por debaixo do pano lá, e o que a gente privilegia é conhecimento conceitual, conhecimento factual, que são importantes, com toda certeza, muito importantes, mas não resolvem todos os problemas da vida, né? Essa é a questão. Fabrício, eu acho sensacional, concordo, adoro a sua fala, acho que ela faz muito sentido. E eu espero que para os nossos ouvintes também. Agradeço a todos, sigam a gente no canal do YouTube, no Spotify e mandem perguntas para o Síntese_Educação no canal da Síntese no Instagram. Grande abraço e até o próximo programa. Sintetizando com Alê Moreno.